Olá, vamos começar agora a segunda parte, né, desse segundo mini curso de bolso do Educam, né, com esse tema das escolas internas e das escolas externas. Antes só de começar, eu queria fazer uma pequena correção em relação ao vídeo anterior, né, uma correção factual. Eu disse que a República teria iniciado, né, na China em 1911, na verdade 1912, a confusão que eu fiz foi o ano ali de reformulação da Associação Jinwu, que é um outro tema, né, que foi em 1911. De toda forma, esse processo não é um processo que se extinguiu em pouco tempo, né? Lógico que vem de antes até de 1911, mas enfim, só uma correçãozinha para não ficar esse equívoco, mas isso não é importante, não, esse tipo de informação não vai ser cobrado também em provas, né, e coisas desse tipo, tá? A primeira parte, né, dessa segunda parte, né, do mini curso, eu queria tratar um pouquinho sobre a construção de dois mitos que se dão em paralelo, né? E quando eu falar mito, eu gostaria que as pessoas não entendessem que fosse simplesmente um sinônimo de mentira, né? Ou de algo que não ocorreu, necessariamente não ocorreu, né? Quando a gente fala de mito, a gente fala de construções narrativas que têm um valor simbólico, independentemente de ter ocorrido daquela forma ou não, né? Então, quando eu falar aqui que são dois mitos, né, que não se entenda que são duas mentiras, no sentido de algo construído para enganar as pessoas. Né? Não é esse o significado que a gente trabalha como de mito. Talvez muitas dessas histórias que vão ser comentadas aqui, né, quem é da prática da arte marcial pode ter ouvido como histórias verdadeiras, verídicas. Também não vamos entrar nesse ponto. Para a gente aqui pouco importa se ocorreu dessa forma ou não. Embora a gente saiba que muito dificilmente tenha ocorrido dessa maneira. Né? Pode ter ocorrido algo parecido, algo próximo, né? Mas aqui há muita de construção narrativa. Né? Então, existe um mito, na verdade, dois mitos que circularam em paralelo, né, a partir de um determinado momento da história, que é o mito da fundação das artes marciais de Shaolin e o mito da fundação das artes marciais de Wudang. Essa imagem, né, que eu trago aqui, ou essas imagens, elas são ilustrativas exatamente desses mitos em paralelo. Né? Eu tirei aqui, se vocês verem no meio do slide, né, é um trechinho, né, uma fotografia de uma página, né, de um pedaço de uma página do livro do Mei Sha'ar, que está aqui referido acima, né, inclusive a página da qual foi retirada essa imagem, que ilustra a estrutura desses dois mitos paralelos. Né? Essa ideia de que são dois mitos paralelos eu tiro exatamente do Mei Sha'ar. Tá? Essa ilustração não é uma ilustração de época, né? Não é uma fonte histórica que o autor encontrou, isso foi algo construído. Né? Aqui tem a referência, né, de quem desenhou, que a gente sabe que, na verdade, eu sei dessa informação, é o filho do próprio autor. Né? Isso aqui foi uma construção que eles fizeram para um esquema para sintetizar essa construção paralela. Né? Segundo Sha'ar, há uma construção, primeiro, né, em relação à origem das artes marciais em Shaolin, né, que está representado por esse lado aqui do gráfico, né, em que a gente tem duas montanhas, né, duas montanhas. Então isso aqui seria a representação das montanhas Wudang, está escrito aqui em chinês, e aqui da montanha Sun, né, que é a montanha, o conjunto de montanhas onde está o complexo do templo de Shaolin, que está aqui representado também, né, por esse portal, né, de templo. Aqui está representado por um conjunto de templos, né, um conjunto de monastérios, né, de templos taoístas, nesse caso. Né. Então aqui a gente também já tem duas noções. Então você tem duas montanhas, né, a gente tem dois templos. No caso aqui das artes marciais externas, né, das originadas lá no templo de Shaolin, a gente tem o símbolo do budismo, que está aqui a roda do Dharma, né, e aqui a gente tem um símbolo do taoísmo, né, o Tai Chi Tu, né, o diagrama do Tai Chi, né, numa das suas versões que eu coloquei aqui,
que dariam a ideia de que então essas artes elas foram originadas num conjunto de montanhas onde tem templos taoístas, enquanto que essas artes foram originadas num conjunto de montanhas onde tem templos budistas, né? Então, o primeiro paralelo, né, um dos primeiros paralelos que a gente vê nesses mitos é a ideia de artes que surgiram em mosteiros budistas e artes que surgiram em mosteiros taoístas. Como eu disse anteriormente, essa história é a primeira, né, surge primeiro e depois vai surgir essa história meio que espelhada nessa, né? Então essas semelhanças também são frutos de um certo espelhamento entre essas duas narrativas. Nessa construção, né, relacionada ao mito das artes marciais de Shaolin, né, ou das artes externas, né, o Wai-Jia, né, que a gente falou desde o início, né, da primeira parte, tem associado uma figura histórica em particular, que é o Bodhidharma, né, que teria sido um monge, né, que veio da região do Oriente Próximo, né, do Oriente Médio, do norte da Índia, né, para a China e disseminou, né, teria sido uma das figuras centrais de disseminar uma das vertentes do budismo na China, né? Então ele é considerado o patriarca do budismo Shan, né, que também depois no Japão recebeu a nomenclatura de budismo Zen, do Zen budismo, né? Então essa seria uma figura que teria trazido para a China, junto com o budismo, também uma concepção de arte marcial, né, e de treinamento físico, né, que estaria ligado à arte marcial. Isso é um processo que o Char detalha no livro dele, né, desde os primeiros capítulos, né, de como que vai havendo uma associação entre essa figura do budismo Shan com as artes marciais, e é uma associação que, para além do fato empírico, ou seja, para além de ser verdade, porque aparentemente não há indícios que possam mostrar que ele tenha trazido, de fato, né, artes marciais para a China. Para além disso, há uma construção simbólica, um pareamento entre o budismo e essas artes que vão surgindo no mosteiro de Shaolin, ou associadas à história do mosteiro Shaolin, né? Isso ao longo de séculos da história da China, mas principalmente ali por volta do século XVI, né, durante a dinastia Ming. Tá? Então, né, no caso das artes externas, estaria aqui a figura do Bodhidharma, enquanto que nas artes internas, um outro monge aparece como figura central, que é o Tian Sanfan, né? Quem pratica Tai Chi Chuan talvez já tenha ouvido falar dele, né, como criador, suposto criador do Tai Chi Chuan ou das artes marciais internas, né? Então, assim como aqui a gente tem uma figura lendária ligada ao universo religioso budista, aqui a gente vai ter uma figura lendária, um monge ligado às tradições taoístas, né, nas escolas internas. Aqui a gente também tem uma outra analogia, né, que as montanhas Wudan, elas ficam na província de Hubei, que está ao sul, né, do Rio Amarelo, né, em direção já ao Rio Azul, né, pensando geograficamente na China, enquanto que, no caso do Monte Song, ele fica mais ao norte, na província de Henan, já bem grudado, né, com as margens do Rio Amarelo, né, uma região importante desde o surgimento, inclusive, da civilização chinesa, né. Então também tem esse par norte-sul, né, aqui é o Pei, Nan, né, norte-sul, com pares também que colocam essas histórias como muito similares. Elas são histórias muito parecidas. Por quê? Porque elas têm a mesma estrutura mitológica, né, segundo a explicação do historiador Mei Xia. Aqui, as outras duas figuras, eu ilustrativamente, né, coloquei duas ilustrações, duas estátuas, né, ou duas imagens, melhor dizendo, porque isso aqui na verdade não é uma estátua, é uma gravação, parece, né, do Bodhidharma como patriarca do budismo e também como introdutor das artes marciais externas, conforme essa mitologia, né, ou das artes marciais de Shaolin, né, e a figura do Shang Sanfan, né, como o patriarca, né, o primeiro, né, o criador das artes marciais internas. Nos próximos slides aqui eu vou tentar mostrar como que se deu essa construção, sobretudo dessa segunda figura, a figura do Tian Sanfan, como criador, né, de algo diferente daquilo que eram as artes marciais de Shaolin, né, algo novo, entre aspas, que parece ter surgido
de uma maneira destacada, diferente em relação às artes marciais de Shaolin, conforme algumas narrativas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, continuando aqui nessa parte do curso, nós vamos ficar muito atentos ao livro do Chahar, porque ele traz a maior parte das questões que a gente vai precisar para o enfrentamento desse momento. É importante para a gente entender a construção, né, daquele mito de Jiang Sanfan como criador das artes marciais internas, né, do Nei Jia, né, um livro que vai surgir, né, em 1676, ou seja, já na dinastia Qin, no início da dinastia Qin, né, aqui a gente tem 30 anos aproximadamente, né, de nova dinastia, da autoria desse sujeito, né, Huang Baijia, né, que escreveu então esse Nei Jia Chuan Fa. Chuan Fa seria arte marcial, uma das maneiras que a gente pode falar, o técnica marcial, o método de punho, né, método de lutar, métodos marciais. E Nei Jia, já aqui, a primeira aparição, é quando surge o termo, né, o primeiro registro textual que a gente tem do termo Nei Jia se deu na obra desse sujeito, Huang Baijia. Né? E esse Huang Baijia é importante a gente entender quem é ele. Né? Ele é filho desse sujeito, Huang Zongshi, né, também do século XVII, que teria, né, ele e a sua família, né, essa família Huang, teria aprendido essa arte marcial interna, né, de família interna, com um sujeito chamado Wang Jiangnan. Né? Então, esse Wang Jiangnan teria sido o mestre dessa família, né, que introduziu essa arte, né, no meio dessa família, e esse Wang Jiangnan teria trazido essa arte das montanhas Wudang, tendo elas sido desenvolvidas, né, segundo essa obra, por esse monge chamado Jiang Sanfan. Tá? Então, esse é um primeiro elemento importante, né, essa origem familiar do autor Huang Baijia, que é filho de Huang Zongshi. Por que isso é importante? Né? Porque a gente tem que entender esse contexto de resistência à nova dinastia. Né? No Império, né? Durante o governo desse imperador, que é o Kangxi, que vai consolidar, na verdade, o domínio Qin na China. Né? Você vê aqui que é o terceiro imperador Qin, né? Ele vem ali tentando, na verdade, quando surge a nova dinastia, né? A dinastia Qin, é necessário ainda consolidar esse poder. Né? Os manchus, quando chegam ao poder, eles não ganharam já a guerra. Né? Existem as dissidências, né? Existem aqueles que não aceitam um novo regime. Né? Então, é nesse contexto que vai surgir essa obra, nesse contexto em que dá muita resistência à nova dinastia. Né? E esse Huang Zongshi, ele era um intelectual, vamos chamar assim, né? um erudito, e ele não aceitou uma política que foi lançada por esse imperador, que era de construir uma história da dinastia Ming a partir do ponto de vista Qin, né? E também de produzir, na verdade, de fomentar a atividade intelectual a partir de uma origem do Estado Manchu, do Estado Qin. Né? Vários intelectuais não aceitaram isso, vários dos eruditos não aceitaram isso, e uma dessas figuras importantes, né, foi Huang Zongshi. Então, Huang Zongshi era uma figura importante dessa resistência intelectual Ming à nova dinastia Qin, né, ou uma resistência intelectual Han, né, da etnia Han, em relação a essa nova dinastia que era entendida como uma dinastia invasora, porque tinha uma outra origem étnica, a origem Manchu, né, dos Manchu que vinham do norte. Né? Então, o que acontece? Essas figuras, né, essa família do Huang Zongshi e do Huang Baijia, tinham a perspectiva de divulgar uma arte marcial que fosse essencialmente chinesa e identificada com os valores da dinastia anterior. E vai haver, então, uma associação desse Jiang Sanfan com uma série de ideias que seriam entendidas como naturais da China, né, como próprias da China, principalmente ao confucionismo e ao taoísmo, diferente de tudo aquilo que seria estrangeiro. Aqui o budismo
por ser originário da Índia, vai ser entendido também como algo estrangeiro. Tem uma ideia aqui muito presente de uma identidade étnica Han, né, que estaria sendo valorizada. Né? Então, quando se associa essa arte a uma arte taoísta, se está, na verdade, se afastando do budismo, entendendo o budismo como algo externo da China. Né? Então, aqui quando se fala interno, também se pensa em algo que é de dentro da China e não vem de fora. Né? Seria algo mais essencialmente chinês, né? Que estaria aqui associado à identidade também taoísta. Né? E Jiang Sanfan, da maneira como ele aparece nessa obra, ele tem muitas características, e essa própria arte interna que eles se referem, tem muita característica de uma figura mitológica do taoísmo, que seria esse Jian Wu, ou Xuan Wu, esse guerreiro perfeito, ou guerreiro sombrio, cuja arte militar seria uma arte altamente sofisticada e sutil, diferente daquela arte que era praticada em Shaolin, né, que seria uma arte mais bruta, né, de força mais física, né, de algo mais vigoroso. Né? Essa figura do guerreiro sombrio seria um guerreiro que desenvolve uma arte a partir da sutileza, que tem muito a ver com a ideia taoísta, né? da naturalidade, do Wu Wei, né? do Ziran, né? Com esses conceitos que estão mais ligados ao seguir o movimento do Dao, de seguir o movimento da natureza. Então, essa figura ela acaba assumindo essas características e essas artes vão comprando, né, ou construindo a sua ideia a partir desses conceitos também ligados aí à suavidade, ao sutil, ao interno, né, a parte que não se mostra, né, mas a parte misteriosa do movimento, né, que estaria ligada a essa ideia das sombras, a essa ideia do vale, né? São algumas metáforas que aparecem na tradição literária taoísta também. Né? Então isso é bastante relevante aqui. Essa figura mística do Jiang Sanfan, né, mítica, desculpa, ela também espelha valores ali que essa elite Han, né, que não aceita o domínio manchu, ela está tentando reconstruir e preservar. Por último, a gente não pode esquecer também que há uma ligação lendária entre Jiang Sanfan com o mosteiro Shaolin, ou seja, segundo essa narrativa, né, que se constrói aqui, Jiang Sanfan teria sido bibliotecário no templo de Shaolin e teria aprendido a arte de Shaolin, a arte marcial de Shaolin. Só que ele reelaborou essa arte, né, e teria tornado ela mais sofisticada, eliminando aqueles aspectos teriam vindo do estrangeiro, né, que teriam vindo de uma doutrina estrangeira, né, e tornando ela mais puramente chinesa. Né. Então, é interessante aqui também que esse paralelismo com o Shaolin também pressupõe, né, ou tenta construir uma ideia também de uma superação daquele legado de Shaolin. Um último slide dessa parte, né, para a gente terminar. Queria só ler aqui uma citação, né, do livro do Mei Shahar, que vai anunciar um pouco do que a gente vai tratar na terceira parte, né, desse mini curso. Nessa citação diz o seguinte: por volta do século XVIII, a escola interna, né, o Neijia, já não existia. Não obstante, a fascinação provocada pelo mito de Jiang Sanfan era tamanha que outros estilos marciais assumiram seu legado. Por volta da segunda metade do século XIX, o Tai Chi Chuan foi relacionado ao santo taoísta, apenas para ser seguido por outros estilos como o Xing Yi Chuan e o Paguajang. A estrutura mitológica criada no século XVII ainda cativa a imaginação de artistas marciais, embora o termo escola interna designe novos métodos de luta. Importante assinalar aqui, primeiro, quando ele diz que escola interna já não existia, que não na verdade a gente não sabe o que era essa arte em particular, defendida naquela obra, né, do Baijia, né, do Huang Baijia. Essa arte não sobreviveu, não deixou herdeiros, né, a não ser na verdade, o que aconteceu é que essa história ela acabou sendo incorporada na história de outras artes marciais, como, por exemplo, o Tai Chi, o Xing Yi Chuan e o Paguajang, já no século XIX, ou seja,
praticantes dessas artes no século XIX reivindicavam uma ligação com esse Nei Jia Chuan, né? Ou traziam Jiang Sanfang como criadores dessas artes marciais, né? Que são as artes marciais que, a partir do século XIX, início do XX, vão começar a construir também essa nova ideia de artes internas, né? Como a gente vai ver na próxima parte, né? E aí é interessante, né, que ele diz aqui no final, né, que essa estrutura mitológica do século XVII, ela continuou inspirando novas mitologias dentro das artes marciais, também no século XX, como a gente vai ver na parte que segue. Eu agradeço, essa é a segunda parte, né, o final da segunda parte desse mini curso de bolso. Eu espero que tenha sido de proveito e que continuem aí até o final. Lembrando que no final da quarta parte vai haver a disponibilização de um formulário, né, e esse formulário ele precisa ser preenchido por aqueles que desejarem solicitar certificado, né, de conclusão desse mini curso de bolso. Obrigado.